Tem se falado muito ultimamente sobre o novo normal. Essa ideia de como enfrentaremos as realidades que se apresentam nos nossos olhos. Bom, é bom a gente lembrar que quando a gente fala de normal, a gente está falando sobre algo procedente da norma, de uma padronização. E é claro que se a gente fala de normalização, de padronização, a gente fala de algo que antes foi organizado para que pudesse haver um ordenamento, uma ordem nesse mundo. Quem produziu isso? Quem realizou essa ordem anterior? Sabe por que essa pergunta é muito válida? Porque eu sei que a gente está vivendo num momento onde a gente está se descabelando porque não sabe como vai ser essa nova realidade, como será essa nova realidade. Entretanto, se a gente parar e pensar que nós somos os produtores, os criadores das normalidades, criadores dessas ordens que vão montando o mundo, a gente não se desespera tanto. Deixa eu tentar trazer isso de uma maneira mais objetiva. Quando você queria satisfazer alguma falta, você foi convencido de que o consumo, de que a sociedade de consumo satisfaria isso que você tem de falta. Então a gente ia ao shopping center. Tem muita gente que não está sentindo falta da presença de alguém, está sentindo falta do consumo, de ir até um shopping center, de visitar um shopping center para poder, de alguma maneira, fazer um preenchimento das suas faltas. Quando em Gênesis capítulo 2, Deus convida o homem para criar junto com ele, para ser co-criador, como é que ele faz isso? Bom, ele faz isso dizendo o seguinte, olha, não havia plantação porque não havia água para regar o solo e não havia homem para lavrar o solo. Quando Deus diz isso, não havia homem para lavrar o solo, ele convida o ser humano, cada ser humano, para ser co-criador, produzir junto, fazer junto. Agora, a mesma terra que produz figos é uma terra que produz espinheiros. A grande questão é o que nós estamos produzindo, o que a nossa criação está produzindo, o que nós estamos gerando. Se talvez você diz, nossa, perdemos tudo e o mundo que a gente havia construído estava ali bem formatado, bem direitinho. Bom, meu caro, na realidade, minha gente, o que a gente havia produzido era apenas um castelo de areia, era um projeto ilusório. Nós somos chamados e convidados a refazer, e esse refazimento não é porque vivemos um tempo de pandemia, mas esse refazimento é propositivo a todo dia, ao cotidiano. Que a gente tenha força para, como criadores, como geradores, aqueles que vão produzindo diariamente e formulando diariamente as coisas, que nós sejamos esses que vivamos uma experiência de mundo melhor. E que se você encontra alguém no caminho que ainda não conseguiu ter essa percepção, ao invés de menosprezá-lo, de colocá-lo do lado e de deixar aquela pessoa à deriva, vá lá, lance o bote, ajude essa pessoa a vir para a terra firme. Provavelmente esse é um dos grandes sentidos que nos falta, o sentido de alteridade, de outro, de ajudar alguém que está perdido na caminhada. O sentido se torna dar sentido à vida de alguém. Como geradores, que sejamos pessoas que criem a partir do projeto de amor, como Deus assim nos criou. Que Deus abençoe você.